Oi pessoal, meu nome é Marília Gabriela e eu resolvi criar esse canal para compartilhar várias dicas com vocês, tá? Antes da gente começar a falar a respeito do assunto que eu escolhi para hoje, eu vou me apresentar para vocês. Então, eu tenho 25 anos, eu sou formada em RH, sou pós-graduada em Psicologia Organizacional e eu sempre trabalhei nessa área, então eu tenho por volta de 10 anos de experiência e sempre fui bem focada na área de recrutamento e seleção. Então, eu achei que a gente está num momento, né, na economia do nosso país, onde a gente está, apesar das pessoas falarem que estão em crise, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo fazer entrevistas de emprego e hoje eu vim trazer um tema para vocês que é muito interessante e muito rico. Então, para a gente começar, eu trouxe o tema de dinâmica de grupo, né? Dinâmica de grupo é um tema que me interessa bastante, porque eu já apliquei muitas dinâmicas de grupo e eu também já estive do outro lado, né, como candidata. E eu sei, né, pessoal, que quando a gente está desempregado, quando a gente está em busca de uma nova recolocação, é normal que a gente fique nervoso mesmo. Então, eu vim trazer algumas dicas para vocês, para que vocês consigam se sair melhor, né, nesses próximos processos seletivos que vocês participarem. Primeiro assim, pessoal, criou-se um estigma em cima da dinâmica de grupo, porque há alguns anos atrás, né, esse método, essa ferramenta, ela era usada de uma maneira errada pela grande maioria das empresas. Então, geralmente, as empresas que se utilizavam das dinâmicas de grupo, antigamente, né, eles acabavam expondo as pessoas em situações constrangedoras ou algumas dinâmicas que eu particularmente não consigo entender o que eles de fato analisavam ali, né? Compartilhavam ali naquele momento. Então, aquela famosa dinâmica, aquela famosa pergunta de que animal você seria, né? Eu não sei muito bem o que isso pode ajudar uma profissional de RH a decidir, né, entre um candidato ou outro candidato, mas enfim, eu como RH também, e sempre quando eu ligava para os candidatos para marcar o processo, muitas vezes eu nem falava que ia ter dinâmica de grupo. Por quê? Porque quando a gente fala, o índice de faltas de candidato é muito grande, né? Então as pessoas acabam ficando nervosas e aí pensa assim, vou chegar lá e vai ter 30 pessoas para participar de uma vaga. Então, devido a esses motivos, eu, particularmente, às vezes, acabava nem avisando o candidato, avisava lá na hora, né? Mas as dinâmicas que eu aplicava eram dinâmicas muito ricas, muito interessantes, que a gente sempre tinha um resultado muito positivo. Então, pra gente quebrar esse estigma e pra gente começar a arrasar em todas as dinâmicas de grupo que vocês participarem, eu trouxe algumas dicas pra vocês. Essas dicas eu me baseei muito na minha experiência, né, quando eu estava aplicando as dinâmicas, porque eu acabava vendo que os candidatos faziam muito as mesmas coisas, né? Eram candidatos diferentes, mas eles acabavam cometendo os mesmos tipos de erros e às vezes eram candidatos bons, né? Que naquele momento ou em situações de dinâmicas de grupo acabavam não se desempenhando muito bem. Mas dependendo do cargo que você exerce, da função que você faz, você tem que se sair bem em grupo, você tem que saber se colocar, você tem que saber expor a sua opinião e você não vai querer perder, né, a oportunidade de emprego que você tanto procura por conta disso. Então vamos começar com as dicas, vocês vão perceber que são coisas assim super simples, pessoal, mas quando vocês começarem a colocar em prática, vocês vão ver que vocês vão se sair melhor. Então a primeira dica de todas é uma dica assim que é super clichêzona, mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês, que seja você mesmo, tá? Quando você estiver participando de um processo seletivo, independente de ser de uma dinâmica de grupo ou não, essa dica ela é muito importante. Por quê? Pessoal, se lembrem que quem tá do outro lado, né, te entrevistando, te avaliando, é um profissional que faz isso há muito tempo. Então, a gente tem algumas técnicas e a gente acaba tendo um feeling também que faz com que a gente perceba quando o candidato tá mentindo, ou quando o candidato tá se armando, ou quando o candidato tá me dando respostas que ele acha que é aquilo que eu quero ouvir, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu aplicava uma dinâmica de grupo chamada dinâmica da polêmica, que era uma dinâmica muito legal, onde a gente colocava algumas situações do dia a dia. E aí,
os candidatos tinham que dar a sua opinião do que eles fariam, né, se aquela situação estivesse acontecendo com eles. Como o nome da dinâmica diz, eram algumas situações polêmicas, né? E muitas vezes eu sentia que os candidatos, eles estavam muito preocupados em ser politicamente corretos, né? Ou às vezes eu sentia que o que ele estava falando não é exatamente o que ele faria, mas o medo dele de expor a opinião real dele, quem ele era de verdade, era tão grande que ele acabava respondendo uma outra coisa, achando que ia se sair bem. E aí, muita das vezes, esse candidato acabava sendo reprovado, né? Uma outra coisa que acontece muito em dinâmica de grupo é uma pessoa responde uma coisa e aí todo mundo acaba respondendo a mesma coisa. Às vezes você não concorda com o que a pessoa disse, mas como a maioria das pessoas está concordando, você vai junto, né? Às vezes você acha que aquele cara tá indo bem e às vezes ele nem tá indo bem. E aí você acaba indo no mesmo trem que ele e acaba tendo o mesmo final que ele. Então a primeira dica, extremamente importante, levem isso para a vida de vocês, pessoal. Sejam vocês mesmos. Não tenham medo, tá? De falar alguma besteira, de ai meu Deus, será que é minha opinião vai ser uma coisa muito absurda? É claro, né? Que quando você for dar uma opinião, você tem que ter embasamento, tem que ter argumento. Mas sejam vocês mesmos, sabe por quê? Porque depois, quando vocês começam a trabalhar na empresa, vocês não vão conseguir ficar armados o tempo inteiro, né? Então é importante que o RH consiga avaliar como vocês realmente são, para conseguir até identificar em que área que vocês vão se dar melhor, né? Porque às vezes a pessoa fica se armando tanto que ela nem sabe, mas ela mesma está se prejudicando. Uma outra dica, essa dica, olha, gente, eu compartilhei essa dica com um amigo e ele falou assim, Gabi, você é doida? Mas eu resolvi trazer essa dica pra vocês de qualquer jeito. Quando a gente tá participando de uma dinâmica de grupo, muito provavelmente a gente acaba ficando nervoso, né? E isso é normal. Só que assim, pessoal, se você tá nervoso, pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu redor, apesar de às vezes não demonstrarem, elas também estão nervosas, né? Como eu comentei, é normal, né, isso acontecer. Então, assim, se você estiver muito nervoso e você, sei lá, vê que isso tá te prejudicando a tal ponto, pega isso rápido. O que você faz? Uma dica que eu já usei, inclusive. Sempre vai ter uma pessoa, pessoal, que vai estar mais nervosa que você, ou que vai estar indo, né, um pouco pior que você na dinâmica. Então, isso pode parecer estranho, pode parecer egoísta, enfim, né? Mas não vamos ser hipócritas, você quer ser aprovado na dinâmica e eu tô te dando uma dica pra você tentar ficar um pouquinho mais calmo. Então, se você estiver muito nervoso, para um pouco e olha ao seu redor, né? Identifica essa pessoa que você acha que não tá indo tão bem assim. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque é normal do ser humano, é natural, que quando você vê uma pessoa que não tá se saindo tão bem, né, ou tá se saindo pior do que você, isso acaba te dando uma segurança. Porque você acaba pensando assim, eu não tô indo muito bem, mas a fulaninha de tal também não tá indo muito legal. Acho que eu ainda tenho chance, né? E aí, pessoal, isso é inconsciente, tá? E aí você acaba se sentindo mais seguro. Isso aconteceu comigo em um processo seletivo que eu fiz. Eu fui participar de uma dinâmica e eu era a candidata mais jovem do processo seletivo. E aí, quando começou as apresentações, a pessoa começou a falar, né? Eu falei, nossa, gente, eu não tenho chance aqui não, né? E aí, tinha uma candidata lá, pessoal, que ela era terrível, entendeu? Ela dava umas respostas, assim, totalmente sem noção, enfim. E aí, ela acabou me dando segurança, porque eu falei, meu, essa mulher, ela pode ter um currículo ótimo, mas ela tá indo muito mal. E aí, aquilo acabou me dando segurança, né, inconscientemente, e eu acabei me saindo bem, inclusive eu fui aprovada nesse processo seletivo. Então, pode parecer besta o que eu tô falando, né, essa dica agora, mas se vocês um dia utilizarem, vocês vão perceber que ela realmente funciona. Terceira dica. Eu tô olhando aqui pra baixo porque eu anotei, né? Participem. Dê a sua opinião.
Às vezes tem processos seletivos, tem dinâmicas, pessoal, que tem em torno de 10, 15 candidatos, né? Geralmente quando o processo é para mais de uma posição, né? O RH acaba chamando um pouquinho mais de pessoas, né? Então, tem muito candidato que às vezes pensa assim, eu vou ficar aqui na minha, porque aí, né, eu não vou dar bola fora, e aí tá tudo certo. Só que, pessoal, se vocês não se aparecem, né? Quando eu falo se aparecem, participem, né? Se vocês não dão a opinião de vocês, quando a pessoa que tá avaliando senta lá pra colocar os pontos fortes e os pontos fracos, você se torna uma grande incógnita, e aí, né, muito provavelmente outras pessoas se destacaram, e entre chamar uma pessoa que se destacou e uma pessoa que pra mim ficou como uma incógnita, eu vou chamar aquela pessoa que se destacou, né? Então, participem, deem a opinião de vocês, não pensem, não vão nessa linha de vou ficar quieto, vou ficar na minha, que vou ficar relaxado aqui, e aí a coisa vai indo, porque no final das contas você vai acabar não sendo aprovado, pessoal. Porque assim, o intuito da dinâmica de grupo é de fato conseguir avaliar várias coisas, né? Dos aspectos comportamentais de uma pessoa. E se você não participa, eu não consigo avaliar o seu comportamento. E aí, muito provavelmente, você vai ser reprovado, né? Quarta dica, que vem de encontro, né? Faz casal aí com a terceira de participe. Não passe dos limites, pessoal. O que acontece muitas vezes em dinâmica de grupo? Geralmente, as empresas que se utilizam da dinâmica de grupo para processos seletivos, né, e as pessoas que estão aplicando, muitas vezes são psicólogas ou profissionais de RH, que têm uma bagagem já, um tempo de experiência, a gente tem como função deixar vocês extremamente relaxados, à vontade, né? Porque quanto mais a pessoa for naturalmente ela, melhor eu vou conseguir avaliar. Só que tem candidato que fica tão à vontade que pensa que tá na mesa de um bar. Aí começa a falar palavrão, briga com outro candidato, né? Enfim, vocês nem imaginem o tanto de coisa assim atípica que acontece porque a pessoa acabou, sabe, se esquecendo de que tá num processo seletivo mesmo, né? Então, se atentem com relação a isso, viu, pessoal? Porque por mais que o RH seja um RH mais liberal, que tá naquele ambiente lá, né, de amizade, não se esqueçam, vocês estão participando de um processo seletivo para uma posição em uma empresa, né? Muitas vezes tem gerentes participando nesse processo, às vezes até a dona da empresa, dependendo do porte da empresa que você está participando. Então, se você me solta um palavrão, né, uma palavra de baixo calão, que é muito assim, falou, tá falado, todo mundo ali escutou e já era, não dá pra você voltar atrás, né? Eu não vou nem falar de você criar uma situação, né, uma briga ali com outro candidato, porque ele não gostou da sua opinião, né? Enfim, isso daí fora de cogitação totalmente. Então, são coisas simples que às vezes a pessoa acaba deslizando, geralmente profissionais mais jovens acabam caindo nessa, né, de se sentir tão à vontade, né, às vezes passam cantadas na entrevistadora. Gente, por favor, meu Deus do céu, não façam isso! Bom, eu trouxe eu sei que foram relativamente poucas dicas, mas são coisas bem importantes, né, que eu achei legal de trazer para vocês. Porque tem essa vivência bacana em dinâmicas de grupo. Eu espero que ajudem vocês, né? Se vocês colocarem em prática nos próximos processos seletivos. E eu quero deixar também um recadinho de RH aqui para vocês, né? Uma vez eu trabalhei com um gerente que ele falou que quando ele fez o processo seletivo para entrar na empresa que eu trabalhava na época, tinha sido uma dinâmica de grupo onde ele tinha que vender uma pizza. E ele falou que ele não se saiu muito bem. E aí, ao final da dinâmica, ele chegou, né, na pessoa lá de RH e falou assim, olha, me desculpa, eu sei que eu não fui bem. Eu não sou bom de vender pizza, mas me contrata, que eu sou bom para gerenciar uma equipe, eu sou bom para vender material de construção, que era, né, o segmento que eu trabalhava. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu sei que existem pessoas que realmente acabam não se saindo muito bem, né, em dinâmicas de grupo, por mais que sigam dicas, por mais que leiam, né, coisas na internet,
porque é dela, né? Às vezes a pessoa é muito tímida, ou às vezes a pessoa realmente fica muito nervosa, mas você tem que aprender a lidar com todos esses sentimentos que acontecem com vocês, porque você não pode deixar passar, às vezes, uma oportunidade super bacana, né, profissional, por conta disso, né? Então, eu acho que a cada processo que a gente participa, a gente acaba agregando mais conhecimento, né? Toda vez que eu terminava de aplicar uma dinâmica, eu pedia um feedback para os candidatos, porque eu acho isso muito bacana. E eu acho que todo processo seletivo, independente de você ser aprovado ou não, é claro que quando a gente é aprovado, a gente é muito mais feliz. É uma troca ali, né? Então, quando você vai participar de um outro processo, você já tem um pouco mais de bagagem, né? Por conta do outro processo que você participou. Existem processos seletivos que são tão bacanas e tão legais que o candidato sai de lá com aquela vontade louca de trabalhar naquela empresa, porque você fica pensando, cara, se o processo seletivo é assim, imagine como é trabalhar aqui, né? Muitos candidatos que faziam um processo seletivo lá comigo, ó, eram reprovados, né? E aí eles acabavam me mandando mensagem, por favor, me dá uma outra oportunidade, né? Eu quero trabalhar com vocês, né? Enfim. Então, pessoal, o que eu falo pra vocês? Eu acho que a primeira etapa, né, é passar no processo seletivo. Depois que a gente entra na empresa, é a gente agregar o máximo de conhecimento que a gente puder, a gente criar laços, a gente criar vínculo, né, com as pessoas que trabalham com a gente, networking. Por quê? Porque eu acho que não existe coisa mais gratificante do que a gente trabalhar em um lugar que quando a gente sai, a gente deixar as portas abertas e a gente sair com aquela sensação de missão cumprida, né? Se você tá aí hoje num momento que você olha para o seu currículo e você fala, putz, Gabi, eu não tenho muita estabilidade, eu não tenho muito curso, né? Faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance. Então, se for com relação a estudos, se você tiver condições financeiras de tempo, vai atrás de uma faculdade, vai atrás de um curso. Isso faz sim muita diferença no currículo, no candidato. Estabilidade profissional também, pessoal, faz muita diferença. Se você olha para o seu currículo hoje e não vê estabilidade profissional, não fique preocupado, pensando que, ai meu Deus, eu nunca vou arrumar emprego, porque eu não tenho um currículo estável. Opa! Na próxima empresa que você trabalhar, agarre a oportunidade, né? Com unhas e dentes, fixe nessa empresa, aprenda, tenta agregar o máximo que você puder, né? Para cada dia você se tornar um profissional muito melhor, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta a respeito de dinâmica de grupo ou de entrevista, pode deixar aqui embaixo que eu vou responder vocês. Quem quiser me passar tema também, né, de vídeo, pode me deixar aí. Eu tava pensando em falar de currículo no próximo vídeo, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e boa sorte nos processos de vocês, viu? Tchau!